Boa noite, irmãos. Boa noite. 329, conta as bênçãos. 329, conta as bênçãos. Logo após o Cântico Destino, irmão Adilson Simões vai fazer uma oração. Todos, ser da vida vagas nossa nossa ação, sem condensar.
compartilhar o texto? Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, 1 a 8. de 1 ao 8. Então vamos ler Filipenses em pé, em reverência ao nosso Deus. Nós vamos fazer a leitura desse texto, né? Filipenses capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8. Os irmãos podem participar da leitura, lendo um versículo após o outro, e assim chegaremos até o versículo 8. Eu vou dar oportunidade para os irmãos, então alguém voluntariamente comece com o versículo 1. Portanto, meus amados, queridos irmãos, de minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo assim, que sintam o mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no ministério, com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Revolgai o sangue do Senhor. Outra vez que oferecerei os Seja a vossa fidelidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração de todos, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se alguma virtude e se alguma louvor, nisso pensai. Porque também, Pode ler. aprendeste e recebestes e ouviste e viste em mim, e isso faz que o Deus de paz será convosco. Muito bem. Então, nosso texto lido. Os irmãos podem sentar. Vou dar oportunidade para os irmãos fazerem seus pedidos de oração. Começando lá atrás com o nosso irmão Adilson. Quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade que consegue a dos irmãos. Peço que os irmãos continuem orando pela salvação dela, né? Também pela vida da Janeia, pela saúde dela, e pela salvação dos meus irmãos. Muito bem. Irmão Serafim. Agradeço a Deus por aqui também. Peço já a Deus para André Carla. Ela está sintomática, né, com Covid. Foi pela salvação dela, pelo filho dela, Matheus. Eu peço pela saúde do meu irmão, que ele vai precisar fazer a cirurgia. E orando pela vida dele. Também pela salvação, pela vida do Antônio. Pelos meus parentes, de um modo geral, né, pela minha vida. Também pelo pastor Gasparino, pela irmã também. Glória. Muito bem. Irmão Cícero. Agradeço a Deus mais uma vez estar aqui presente, para a oração do povo, usando a instalação do Senhor. Agradeço aos irmãos pelas orações. Tem ouvido, né, no grupo, pedido de oração, esses estão na enfermidade, né, que nossa amiga está se recuperando. Não lembro de oração. Lembro também da minha filha Juliana, também. Não tem o Senhor Jesus aí no Salvador, porque a mãe dela está muito bem. Meus familiares, agradeço também a Deus pela salvação do Senhor Jesus. Muito bem. Irmão Luciano. Quero agradecer a Deus por essa noite, cuidados dele e família. Que os irmãos continuem orando pelos familiares, salvação do pai, também pelo meu tio Luiz. A luta dele é contra o câncer. Irmão Joelildo. Tudo
graças ao Senhor Deus por estar aqui também nessa noite, meus irmãos. E o meu pedido de oração é em favor da igreja, né? Que o Senhor Deus continue fortalecendo a sua igreja. Que as cidades que estão fechadas, que as igrejas possam ter a licença para funcionarem, né? E também pela salvação de almas e a evangelização. Mãe Isabel. Eu agradeço a Deus por mais um dia aqui, eu louvo o Senhor por esse privilégio. Peço que os irmãos orem por pessoas que estão distantes do caminho do Senhor e visitantes, pessoas que vêm à igreja, ouvem a palavra de Deus, porque eles saem, eles estão na rua, estão cheios de gente, com máscara, sem máscara, de todo jeito. Então, eles têm condição de vir também para a igreja ouvir Deus. Que Deus possa estar trabalhando nos corações. Que possa vir ouvir a mensagem do Senhor e aceitar Jesus como Salvador. Muito bem. Manenê. Agradeço também a Deus por estar aqui nessa noite, né? Se eu estivesse orando pela minha família, né? Orar pelo Álvaro, né? E pela minha irmã também. Que ela não venha escurecer, né? Que Deus possa estar cuidando dela, dando saúde física, espiritual. Porque se ele está doente, você acaba ficando doente, né? Que Deus possa estar cuidando dela, deles ali, da família dela, né? Orar também pela salvação dos meus vizinhos ali. Vamos lembrar de estar orando pelo outro. Lembrar de orar pelo aquele país, lá não lembro o nome, que teve aquela explosão feia lá, tinha ouvido, tá vendo? Então, vamos lembrar de orar por eles. Muito triste a situação. Vamos estar lembrando um do outro, as famílias da igreja. Que Deus possa estar nos despertando para que nós possamos estar firmes olhando para Ele, né? Porque a dificuldade vem, mas o autor e o consumador é o nosso Deus, está conosco. Muito bem. O Artêmio. Agradeço a Deus, nós estamos aqui no caso do Senhor. E orar para os irmãos e as irmãs que estão no hospital, que está doente, né? Você está em casa aí com e também orar também a família, né? A Vilma, a Tu e a Nini. E para todos os meus parentes, e pela minha vida espiritual. Muito bem. Antônio. Agradeço a Deus por estar aqui, na casa do Senhor. Agradeço também pelo cuidado que Deus tem tido comigo e com a minha família essa semana. Peço que os irmãos continuem orando pela salvação de almas, da minha parentela e também da parentela da Roberta, né, na parte lá, que estão na Bahia. E lembro do irmão Roberto, né? Minha irmã Janete também. Muito bem. Também quero agradecer a Deus, né, por poder estar aqui hoje à noite. É um privilégio nós estarmos na casa do Senhor. Nós ficamos nessa pandemia 4 meses sem estar na igreja. Foi muito difícil para mim, porque a minha vida toda praticamente é seguir a Cristo. Comecei com 18 anos e estou com 60, então é 42 anos seguindo a Cristo. Eu nunca tinha passado por essa situação, né? Tanto tempo sem estar na igreja. Então eu agradeço a Deus porque nós podemos abrir a igreja e eu posso estar aqui junto com os irmãos e irmãs, adorando o Senhor, orando uns pelos outros, né? Que é importante, né? Peço que os irmãos orem por minha família, pelos meus filhos, meus netos, né? E principalmente os que não são salvos, que Deus possa ter misericórdia deles como teve de mim. E orarmos, né, pelo ministério da igreja, pelas atividades da igreja, né, pelas famílias e pelos casais da igreja, muito importante, né? Então, vamos colocar esses pedidos de oração. Está sempre lembrando, né? Lembrar do genro da irmã Flores, que está se recuperando também, né? Que ele possa ter uma boa recuperação. Agradecer a Deus pela esposa do irmão Milton, que está bem. E como a irmã Nenê falou, orar pelo irmão Aldo, né? Que Deus ajude ele a ter uma boa saúde para poder servir o Senhor. Né? E orar pelos enfermos da nossa igreja, né, irmãos? Porque não é só coronavírus, né? Tem tantas coisas aí, né? Eu mesmo tenho diabetes e passo alguns
algumas vezes dificuldade por causa disso, né? Tenho que ficar tomando remédio todos os dias para controlar a subida da minha glicose, né? E muitos irmãos estão enfermos com outras enfermidades que precisam também da bênção de Deus. Não é só esse coronavírus não, né? O coronavírus é mais um que veio aí. A gente tem que falar para ele, ó, entra na fila, né? Entra na fila porque tem muita gente, tem muitos vírus aí querendo pegar a gente aí, né? Entra na fila aí, né? Mas orar pelos nossos irmãos que estão passando dificuldades, né? E vamos orar também, irmãos, pela nossa pátria, né? O diabo tem trabalhado, irmãos, começando do mais alto escalão do nosso país até os mais humildes, né? Ele tem trabalhado na vida das pessoas, né? E a gente tem que lutar. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. É contra o diabo e os seus anjos. São as hostes espirituais que estão nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. E a nossa arma é o que nós vamos fazer aqui hoje. Joelho dobrado, irmãos, e oração. Essa é a nossa arma. Muito bem. Eu vou convidar o irmão Juvenildo então. Ah não, nós vamos fazer o pedido de oração. Agora é o irmão Juvenildo. Então pode chegar, irmão Juvenildo. Eu higienizei bem a minha mão, viu, irmão Juvenildo? Mas eu peguei só um pouquinho aqui no microfone. Aí o irmão pode usar o microfone aí, né? Eu trouxe um paninho com álcool aqui. Eu trouxe o microfone? Vem aqui, ó. Mas já tem bastante aqui. Tem que estar obedecendo aí as regras. Vou colocar aqui no meu bolso. Abrindo, irmãos, para Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Nós vamos meditar na palavra de Deus nesse texto, esta noite. E espero que a palavra de Deus, como sempre, venha nos abençoar mais uma vez. A palavra de Deus já foi lida e eu quero nessa noite falar com os irmãos nos versículos de 6 a 8. Versículo de 6 a 8. E o nosso tema aqui, nosso versículo é: não estejais inquietos por coisa alguma. Em outras versões, essa palavra é traduzida como ansiosos. No original, ela é traduzida também em outros textos da Bíblia como ansiosos. Nesse texto aqui foi traduzido como inquietos, mas eu vou usar a palavra ansiosos, né, que vem de ansiedade, porque é mais comum essa palavra do que a inquietude, que é menos conhecida nossa. Então, nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos essa orientação de Deus, do seu Deus, de que a ansiedade é proibida. A ansiedade é proibida para o cristão. Falar do assunto desse, irmãos, nos dias em que nós estamos passando, onde tantas famílias e tantas pessoas estão passando por situações muito difíceis, é realmente um desafio grande para que tanto eu quanto os irmãos e aqueles que me ouvem possam confiar na orientação de Deus, que o Senhor Deus tem o melhor conselho. E se o Senhor Deus diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, essa noite nós vamos falar, aceitar, comentar que este ensinamento de Deus deve ser prático em nossas vidas. Agora, irmãos, falando de forma prática, quando você está passando por uma situação difícil e não ficar ansioso, não é fácil. É por isso que nós temos que recorrer a um Deus, o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, que permitindo para nós passarmos por situações assim,
também é capaz de nos conceder a graça suficiente para passarmos por situações assim em paz, sem murmurar e ainda glorificando a Deus em nossas vidas. Não podemos negar que o dia a dia nosso é cheio de preocupações. Quem não está preocupado com alguma coisa? Ou quem não é incomodado por algum problema, seja de saúde, talvez até uma necessidade básica, um desemprego, o pagamento de uma conta, a compra de um remédio, o pagamento do aluguel, uma doença, e como as doenças têm nos afligido nesses dias, não podemos negar que passamos por situações assim. Mas podemos entender que, existindo tantos motivos que podem nos conduzir a esse estado de ansiedade e de inquietação da nossa alma, ao ponto de tirar a paz do nosso coração, é preciso que venhamos a exercer fé na palavra de Deus e naquilo que o Senhor Deus orienta. O Senhor Jesus, através da sua palavra, sabedor da nossa estrutura e das nossas fraquezas, Ele nos orienta em seu eterno conselho e sua eterna sabedoria, como nós devemos proceder diante das circunstâncias difíceis que passamos durante a nossa caminhada e a nossa jornada para os céus. Então, não devemos estar ansiosos, irmãos, independente de qual seja o problema. A orientação de Deus aqui é um não. É um não. Nós passamos por situações assim, quando não é um mês, ou outro, quando não é um dia ou outro, quando não somos nós, somos os parentes, enfim. Mas essa ansiedade, esse desejo ardente de ver uma necessidade cumprida, ou ficar livre de uma situação que incomoda, é algo que pode trazer e traz muita falta de paz e inquietude no coração das pessoas. E muitas pessoas estão dentro de casa, ou estão aqui na igreja, ou estamos mesmo conversando, estamos sorrindo, mas às vezes o nosso coração está ansioso por problemas, por dificuldades que talvez estejamos passando. Então, no primeiro ponto, e aqui eu tenho que dividir o tempo direitinho, a ansiedade é proibida. Não estejais inquietos. Não está inquieto por coisa alguma. Aqueles que estão me ouvindo, os irmãos, pois é que o irmão não sabe o que eu estou passando. Mas não fui eu que disse isso. Eu estou repetindo o que Deus disse. E Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que eu estou passando. E Ele diz, não estejais inquietos. Muitas pessoas estão doentes, irmãos, por causa da ansiedade. Muitos tomam remédios. Muitos têm muita dificuldade para dormir. Olha, problemas vastos que aparecem no corpo humano, na pessoa, por causa da questão da ansiedade. A ordem é, a ansiedade é proibida. Deus disse, não estejais inquietos por coisa alguma. Mas nós sabemos como a circunstância difícil pode tirar a nossa paz, tirar o nosso sono, trazer inquietude ao nosso coração, mexer com o nosso humor, né? Muitas vezes a dor de cabeça, uma enxaqueca, às vezes até muita gente com azia, sem saber porquê, né? Por causa dos males que a inquietude pode trazer. O Senhor Jesus, ainda lá em Mateus, conhecido pelos irmãos do texto, diz, não andar ansioso, seja com sustento, seja com o dia de amanhã, porque aos olhos de Deus, a nossa vida, nós que pertencemos ao Senhor, valemos mais do que qualquer coisa. E eu quero compartilhar com os irmãos, algo que os irmãos já sabem, só trazendo na lembrança, que por mais difícil que seja a situação que o irmão está passando, ou eu estou passando, ou aquele que me ouve está passando, Deus está conosco. E esse é o grande fato, né? Um dos grandes fatos motivadores, de nós podermos obedecer a palavra de Deus e não ficarmos ansiosos, inquietos. O Provérbios
diz o seguinte, que a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas a boa palavra o alegra. Isso está em Provérbios 12, 25, não é novidade para nós, e até a própria ciência tem detectado esse sintoma, né? essa característica de que as pessoas estão sofrendo por causa de ansiedade. Também a palavra de Deus fala em Mateus 6,30, o Senhor Jesus Cristo diz que a ansiedade é uma evidência de falta de fé. Mas você pode me dizer assim, mas eu sou assim. Isso não justifica. Deus falou para não ficar ansioso. Irmãos, a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de fé na palavra de Deus, num Deus que sabe o que é melhor para nós, mesmo que nós tenhamos consciência de que a nossa limitação é tão grande, mas Deus é ilimitado, irmãos. E quando Ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma, o Senhor Deus tem toda a razão, e essa obediência à sua palavra vai ser apenas benéfica para a nossa vida. Não está inquieto com coisa alguma. E ainda lá em Mateus 6, o Senhor Jesus Cristo diz que essa inquietude que as pessoas apresentam é uma característica dos gentios, não é uma característica dos cristãos, dos filhos de Deus, porque mesmo em meio a toda a tribulação que nós passamos, a inquietude não pode ser maior do que a nossa fé, a inquietude não pode ser maior do que a nossa confiança, a inquietude não deve ser maior do que a presença de Deus na nossa vida. Então, é proibido ficar inquieto. Irmãos, o que fazer, então, já que eu tenho problemas, já que eu tenho dificuldades, temos problemas de doença, pode não ser o seu caso, temos outros problemas mil que as pessoas estão fazendo, e não tem como você não ficar inquieto do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista de Deus, Ele proíbe a ansiedade. Não devemos praticar esta inquietude e essa ansiedade. No versículo 6, ouçamos a palavra de Deus. Veja o que Deus diz. É muito importante, irmãos, confiar no que Deus diz, não no que os homens dizem. Por essa razão, nós devemos meditar na palavra de Deus para que ela possa impactar a nossa vida. Diz assim, antes as vossas petições sejam de tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. O que Deus manda que nós façamos? Buscar Ele em oração. Existia um pregador chamado Charles Spurgeon, em janeiro de 1888, ele pegou uma mensagem, e na mensagem dele ele dizia, converta a sua preocupação num pedido de oração. Para cada preocupação que você tiver, transforme esta preocupação num pedido de oração, e você vai ver como o seu coração vai enriquecer-se de paz que Deus dá. Devemos buscar a Deus, ao invés de, vamos dizer, maltratar o nosso coração, maltratar a nossa alma, maltratar o nosso corpo com maus pensamentos gerados pela ansiedade. Converter cada preocupação num pedido de oração. Isso é prática, irmãos. Deixa eu dizer uma afirmação para os irmãos aqui, que tem todo o fundamento bíblico, que a palavra de Deus só vai ser eficaz na sua vida no dia que você a obedecer. A palavra de Deus só vai ser eficaz na sua vida no dia que você a obedecer. Conhecê-la teoricamente e não obedecê-la não vai acontecer nada, irmãos. Nada acontece. Você pode me ouvir aqui, ouvir quantas mensagens ouvir, você pode até pregar mensagem, eu posso até pregar mensagem, mas se isso não for verdade, na minha vida em termos práticos, não vai ter efeito nenhum.
Então nós cristãos, filhos de Deus, pela misericórdia e graça de Deus concedida, devemos ouvir a palavra de Deus e procurar praticar. A prática da palavra vai ser benéfica para nós e vai ser eficaz em nossa vida vai ser transformada e nós vamos poder perceber que mesmo em meio a todas as circunstâncias e inquietudes da nossa peregrinação até os céus, bem, nós não perdemos a paz que só Jesus Cristo pode dar. Então, buscar a Deus em oração. Está o texto aqui: antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração. Pela oração, irmãos. Olha, existe uma diferença da gente fazer a oração do almoço, a oração da janta, a oração de dormir, e aquela oração que a gente abre o nosso coração para Deus, e o seu Deus ouve a nossa oração, responde a nossa oração. Às vezes, irmãos, e aqui existe um engano da nova teologia, de que Deus vai dizer sempre sim para tudo que você pedir. Por essa razão, através da oração, nós mantemos comunhão com Deus, Deus nos ouve, também nós exercemos a confiança que temos em Deus, não de que Deus vai fazer tudo o que nós queremos, do jeito que nós queremos, mas de que Deus é soberano e vai fazer a sua vontade, vai nos levar a entender que Ele quer que passemos por tal situação, para a sua honra e para a sua glória, e que Ele vai nos conduzir de forma que Ele seja glorificado através do momento difícil que passamos. Irmãos, buscar a Deus em oração não é o que estão falando aí, que você manda e Deus obedece, mas é para que nós possamos entender que depois de orarmos, depois de confiarmos no Senhor, que Ele tem todo o poder, como sempre teve, nós vamos poder descansar e aguardar no Senhor, e o Senhor vai nos fazer entender, e nós seremos abençoados, porque nós obedecemos a palavra de Deus, ao invés de ficar preocupado aqui na cabeça, na mente, no coração, sofrendo, eu compartilhei com Deus e vou esperar. E Deus tem o poder de me dar a graça suficiente para passar pelas situações que Ele quer que passemos. Não esteja inquieto por coisa alguma. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, buscar em oração, buscar para ser ouvido, buscar continuamente, buscar para ouvir. Irmãos, não esteja inquieto. Presente a Deus em oração. O problema não sai da nossa cabeça, não é verdade, irmão? Tem problema que a gente está com ele que não sai da nossa cabeça, né? Ou às vezes a dor não saiu do nosso corpo, aquela situação não foi resolvida. Mas nós devemos orar, descansar em Deus, viver a vida fazendo as nossas atividades, cumprindo tudo aquilo que pudermos, se estivermos em condições, porque às vezes nós estamos doentes e o Senhor Deus ainda não quis dar a cura para nós. Ele vai nos dar a graça para nós podermos suportar, mas de forma que Ele seja honrado e glorificado. Não um cristão preocupado, um cristão inquieto, um cristão nervoso, porque está passando por uma situação, mas um cristão que confia num Deus que cuida de você, cuida de mim, cuida de todo mundo, e nada acontece na nossa vida que não seja por permissão divina. Para o nosso bem, e é difícil da gente entender isso, irmãos. Não esteja inquieto por coisa alguma. O Senhor Deus está no controle de todas as coisas, da nossa vida, da minha vida, da sua vida. Não esteja ansioso. Leve a Deus em oração e descanse, espere em Deus. Espere em Deus. No momento que o seu Deus decidir que Ele vai tirar aquele espinho da sua carne, Ele vai tirar, senão Ele vai dizer: a minha graça te bate. Ele vai dar graça para nós suportarmos. Então, irmãos, não esteja quieto. O que fazer? Leva a Deus em oração. E qual o resultado? Vou terminar aqui, não tem mal tempo dos irmãos de oração. E qual o resultado disso?
Lembra que eu falei para os irmãos que toda vez que nós obedecemos a palavra de Deus, a palavra de Deus é eficaz em nossa vida e Deus nos abençoa com a sua própria palavra, com as bênçãos que Ele tinha anunciado para nós através da sua palavra. Olha o versículo 7, diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, irmãos, é algo que vem de Deus. Quando você obedece, você pode estar numa turbulência muito grande e estar em paz. Interiormente você está em paz. O problema existe. A solução Deus ainda não mandou, mas Deus já deu paz ao seu coração para você passar por aquilo, ou passar por essa circunstância. Então, não esteja inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. A palavra de Deus, irmãos, é para ser praticada. E existem pessoas, irmãos, que são tão preocupadas todos os dias com tantas coisas que não têm paz. Muitos dependem de medicação, porque vivem com uma ansiedade muito grande. E para que você não viva dessa forma, exerça a fé em Deus, a fé que Deus lhe deu. Confie na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor, obedeça a palavra de Deus, apresente tudo a Deus em oração, como disse o salmista: Senhor, pela manhã a Ti levanto a minha voz e fico esperando. Então, não esteja inquieto, irmão. O resultado da obediência à palavra de Deus é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração e o pensamento. Pensamento, irmãos, numa outra oportunidade nós pegaremos no versículo 8. O que anda nos nossos pensamentos impacta direto no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso falar, nas nossas atitudes. A paz de Deus vai proteger o coração, para não ficar com aquela palpitação, tomando remédio, porque está ansioso, está ansiosa. Isso é um mal físico, né, que acontece, também espiritual. A paz de Deus vai guardar o coração, uma ação vinda de Deus. A paz vai guardar o pensamento, uma ação vinda de Deus, como resultado da sua obediência, da minha obediência àquilo que o seu Deus mandou que fizéssemos. Não esteja inquieto. Entrega a Deus em oração. Clama a Deus por oração. E descanse, que o Senhor Deus, no tempo certo, vai ouvir a sua oração, em termos de lhe dar a resposta. Sim, não espere, e vai lhe dar graça suficiente para você passar pela circunstância, passar pela dificuldade, mas passar com aquela paz que o Senhor Jesus Cristo prometeu que daria para nós. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Está escrito lá no Evangelho de João. Irmãos, vou ler a conclusão aqui, para a gente dar um tempo de oração, dizendo para os irmãos o seguinte: irmãos, devemos obedecer a palavra de Deus. Não estar inquietos. Lute contra essa situação da inquietude. Apresente a Deus em oração. Peça que o Senhor Deus lhe ajude a ter paz, para que você possa gozar da paz de Deus no seu viver diário e não seja uma pessoa ansiosa. Devemos reconhecer que o Senhor Deus cuida de nós, como sempre cuidou, e não é porque estamos passando dificuldade agora que Ele não vai cuidar. Aliás, se existimos é por causa do seu cuidado diário, é por causa da sua misericórdia que se renova cada dia. Então não há motivo de nós entrarmos em pânico, estando ansiosos e inquietos por coisa alguma. Devemos buscar no Senhor o suprimento de toda a nossa existência, o autor da vida, o mantenedor da vida, o sustentador de todas as coisas. Irmãos, não compensa ficar preocupado nem ansioso. Se o Senhor Deus disser, hoje é o seu dia, alguém vai poder mudar isso? Não vai, irmãos. Então não compensa ficar preocupado. Entrega ao Senhor, confia no Senhor, busca o Senhor, agradeça ao Senhor, porque a cada manhã a misericórdia de Deus se renova em nosso favor, e Deus já providenciou tudo para que nós pudéssemos ter um dia abençoado.
Veja que Deus dá mais um dia para você viver, né? Dá para mim, e nós gastamos com preocupação, gastamos com ansiedade, gastamos com coisas que não nos trazem alegria, e passado o final do dia, muitas vezes, a gente olha para trás e até pergunta, será que compensou eu ter ganhado esse dia? Porque eu vivi tão mal. Mas, irmãos, que não seja assim conosco, que possamos obedecer a palavra de Deus, não estando inquietos, levando a Deus em oração as nossas súplicas, as nossas petições, e abandonando a inquietude e a ansiedade, porque tira a alegria do viver e a paz do coração. Devemos descansar no Senhor, e Ele nos dará paz para o viver diário. Como resultado, a palavra de Deus nos mostra em várias circunstâncias que a paz de Deus virá e ela guardará os nossos corações, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Que o Senhor Deus nos abençoe, irmãos, e nos capacite a praticarmos a sua palavra. Deus nos abençoe, muito obrigado pelo episódio mais uma vez. Estamos finalizando aqui essa parte.